Bendito seja Alá por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Centésima, 58ª noite. Ficamos todos pasmados desse discurso, continuou Alfaiate, e principiamos a fazer uma péssima opinião do barbeiro, sem saber se o jovem estrangeiro tinha razão de falar dele nesses termos. Protestamos que não consentiríamos à nossa mesa um homem de quem nos faziam tão horrenda descrição. O dono da casa rogou ao estrangeiro que nos informasse do motivo que tinha para aborrecer o barbeiro. Meus senhores, disse então o mancebo, sabereis que este maldito barbeiro é a causa de eu ser coxo e de que me acontecesse o mais cruel incidente que se possa imaginar. Razão porque fiz juramento de retirar-me de todos os lugares onde se achasse e não morar numa cidade onde ele morasse. E eis porque saí de Bagdá onde o deixei, e porque fiz uma tão dilatada viagem para vir estabelecer-me nessa cidade, no meio da grande Tartária, como num lugar onde se capacitava de nunca mais o ver. Todavia, contra minha expectativa, encontro-o aqui. Isto me obriga, meus senhores, a privar-me contra minha vontade da bondade de divertir-me convosco. Quero ausentar-me hoje mesmo desta cidade e ir esconder-me, se me for possível, em lugar onde não veja apresentar-se à minha vista. Acabado de proferir essas palavras, quis deixar-nos. Porém, o dono da casa deteve-o ainda, suplicando-lhe com instância que ficasse, que nos contasse a causa da aversão que tinha ao barbeiro, que em todo esse tempo baixara os olhos e guardara silêncio. Juntamo-nos nossos rogos aos do dono da casa e finalmente o mancebo, cedendo às nossas instâncias, assentou-se no sofá e contou-nos assim a sua história, depois de ter voltado as costas ao barbeiro com receio de o ver. Ocupava meu pai em Bagdá uma situação que lhe permitia aspirar aos primeiros cargos, mas preferiu sempre uma vida sossegada e todas as honras que podia merecer. Eu era o seu único filho, e quando da sua morte tinha já o espírito formado e estava em idade de dispor dos grandes cabidais que me deixara. Não os dissipei loucadamente. Fiz deles tão bom uso que granjeei a estimação de todos. Não havia ainda tido paixão alguma. Longe de ser insensível ao amor, confessarei, talvez em meu desabono, que evitava com cuidado o contato das mulheres. Um dia, ao seguir por uma rua, vendo caminhar na minha frente várias senhoras e não querendo encontrar-me com elas, guiei os passos para uma pequena artéria diante da qual me achava e assentei-me num banco perto de uma porta. Em frente ficava uma janela na qual havia um vaso de belíssimas flores e tinha os olhos fitos nelas quando a gelosia se abriu e vi aparecer uma jovem senhora cuja beleza me enlevou. Fitou logo os olhos em mim e, regando o vaso de flores, encarou-me com um sorriso que me inspirou tanto amor quanto aversão tinha tido até então a todas as mulheres. Tendo regado as suas flores e fitado em mim uns olhos cheios de encantos que acabaram de ferir meu coração, fechou a janela e deixou-me numa perturbação e numa desordem inexplicável. Ter-me-ia demorado muito mais se o ruído que ouvi na rua não me chamasse à realidade. Voltei a cabeça levantando-me e vi que era o primeiro cadi da cidade, montado numa mula e acompanhado de 5 ou 6 oficiais, o qual, apeando-se à porta da casa onde morava a jovem senhora, nela entrou, o que me fez julgar ser seu pai.
Voltei para casa num estado bem diverso daquele em que estava quando dali saí. Agitado numa paixão tanto mais violenta quanto jamais sentira tal impressão, e meti-me na cama com uma grande febre que muito afligiu toda a minha gente. Os meus parentes, que me estimavam, assustados numa doença tão repentina, vieram a toda pressa e importunaram-me muito para saberem a causa dela, mas em vão, porque eu fizera o propósito de nada lhes revelar. Causou-lhe o meu silêncio um desassossego que os médicos não puderam dissipar, porque não conheciam coisa alguma de meu mal, que aumentava com seus remédios em vez de diminuir. Principiavam meus parentes a desesperar de salvar-me, quando uma velha senhora, de seu conhecimento informado do meu estado, chegou. Observou-me com muita atenção e, depois de ter-me bem examinado, conheceu, não sei por que causa, o motivo da minha moléstia. Falou-lhes em particular, pediu-lhes que a deixassem só comigo e que mandassem retirar todos os meus criados. Apenas saíram, assentou-se à cabeceira da minha cama. Filho, disse-me ela, obstinaste-vos até agora a ocultar a causa do vosso mal. Porém, eu não preciso que me declareis. Bastante experiência tenho para penetrar este segredo, e vós não me contradireis quando vos houver dito que só o amor causa a vossa doença. Posso curar-vos, contudo, que me façais conhecer quem foi a senhora que soube mover um coração tão insensível como o vosso. Pois tendes fama de não amar ninguém. Não fui a última a perceber isso. Mas finalmente o que previa aconteceu. E alegro-me de achar ocasião de empregar os meus talentos para aliviar-vos da vossa pena. Porém, senhor, disse a sultana Sherazade, vejo que é dia. Levantou-se Shahriar, muito impaciente pela continuação dessa história, cujo princípio tinha ouvido com gosto. Que interessante essa história do alfaiate, este jovem que caiu em uma paixão tão avassaladora. Será que ele conseguirá amar esta jovem senhora que viu na janela? Veremos na continuação dessa história amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.